Olá, boa noite. Nós começamos mais um programa Papo Sério, hoje recebendo a senadora Ângela Portela. Boa noite, senadora. Seja bem-vinda ao Papo Sério. Boa noite, Irismar. É uma satisfação estar aqui participando do seu programa na TV Ativa. Vamos começar falando de eleições, né? Acabamos de ter aí eleições municipais. Como é que foi o desempenho do PT aqui no nosso estado? Bem, nós saímos agora de um processo eleitoral em que houve uma participação considerável, né, de candidatos do partido. Nesse momento de crise política, econômica, ética também, né, a gente não pode dizer que teve um resultado satisfatório, absolutamente não teve. Nós observamos no Brasil inteiro que as urnas, a manifestação da população em todos os estados brasileiros em relação aos candidatos do PT, ela realmente deixou a desejar. A gente entende que houve uma fragilidade na representação política por parte do partido nas eleições de 2016, em decorrência de acontecimentos, né, que a gente considera graves, em decorrência da crise econômica. Sem dúvida nenhuma, o aumento da inflação, o aumento do desemprego, ainda no governo da presidenta Dilma, também afetou. A questão do envolvimento de políticos ligados ao partido no escândalo da Lava Jato também atrapalhou muito. Então, a gente entende que houve, sem dúvida nenhuma, uma diminuição na representação política do partido nessas eleições de 2016. Mas também do outro lado tiveram também a sua cota de contribuição aí, né, digamos assim, da Lava Jato. Então, com toda certeza. Sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, a cota de contribuição dos partidos na Lava Jato, que você coloca aqui. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele fatiou os inquéritos da Lava Jato. O inquérito mãe da Lava Jato foi dividido em 4 inquéritos. Nesses 4 inquéritos, o primeiro inquérito envolve 30 políticos do PP. O segundo inquérito envolve 12 políticos do PT. O terceiro inquérito envolve 15 do PMDB da Câmara e 9 do PMDB do Senado. Como você pode observar, a primazia aqui não é do PT. Você vê que o PP tem 30. Agora, o fato do PT ter ficado 13 anos no poder e também parte da mídia, né, criminalizar mídia de somente peso, né? Mídia de peso, de massa, somente o PT, a gente observa que tem um tratamento diferenciado. Porque você está vendo, são 30 do PP. Por que 12, que é o partido que tem o menor número de políticos envolvidos na Lava Jato, é o PT? Poderia ser 13, mas foram 12. Mas né? foram 12, poderia ser 13, mas foram 12. Então a gente observa por todos esses fatores que eu coloquei. 13 anos no poder, essa questão do desemprego, do aumento do desemprego, da inflação, isso tudo pesou muito para esse resultado desfavorável do partido nas eleições de 2016. A gestão da governadora Sueli Campos era parceira do governo Dilma, né, por meio da sua influência como senadora do PT, e aí veio o impeachment, né? O novo governo, como é que anda essa relação com o governo federal hoje? Bem, o governo da Sueli Campos, a governadora Sueli Campos, tinha uma boa parceria com a ex-presidenta Dilma, né, que sofreu um golpe parlamentar. Nós conseguimos, né, eu como senadora, aliada da presidenta Dilma, nós avançamos muito no processo de construção do Leão de Tucuruí para resolver a questão energética do Estado. Não foi resolvido ainda porque houve o golpe. Na questão da regularização fundiária, hoje nós teremos as nossas terras regularizadas, graças a uma parceria do governo estadual com o governo federal, ainda com Dilma. E eu fui uma das articuladoras desse entendimento para que a gente resolvesse a questão fundiária do Estado. Foram 1 ano e meio
né, de intensas negociações com os órgãos ambientais, IBAMA, FUNAI. Pela primeira vez, Roraima sentou e discutiu com autonomia na Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas. E o resultado desse trabalho deverá ser concluído em 30 dias, porque o Interaima já está preparando, comprovando que Roraima está atendendo todas as condicionantes do decreto de transferência de terra de 2009. E apresentando esse documento ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal retira aquela ação, né, que impedia a transferência daquelas 9 glebas do Estado para as pessoas que são donas dessas terras, né? Então, os títulos definitivos, elas deverão acontecer. Então, eu considero que a parceria do governo Dilma com a governo Sueli Campos foi muito importante, principalmente para avançar na construção do Leão e para resolver a questão fundiária de Roraima. Está resolvido. Então, eu me sinto muito feliz porque, como senadora, contribuí muito como a principal articuladora desse processo de regularização fundiária que eu considero muito importante. Nosso estado tem um potencial muito forte na agricultura, na pecuária, mas para isso as pessoas precisam ter o seu título definitivo, sem dúvida nenhuma. Ser dona de suas propriedades. Ser dona da sua propriedade, de fato e de direito, Irismar, e poder, com o título definitivo, buscar financiamento nos bancos públicos, nas instituições financeiras, para fazer investimentos na sua propriedade. Então, eu acho que a presidenta Dilma, a então presidenta Dilma, ela ajudou muito a resolver essas questões. Em relação ao Linhão de Tucuruí, mas preciso ficar muito claro que só não foi resolvido definitivamente porque aí teve o golpe no meio. Mas a carta de anuência da FUNAI, que era o problema mais grave, foi concedido. Foi concedido. O que parou agora, como está agora a situação com esse novo governo? Né? Há necessidade de uma negociação do consórcio Eletronorte Alupar com os índios Uamiris e Atuaris. Porque você sabe que quando foi para a construção da linha de Guri, da linha de transmissão de Guri, que passa na terra indígena São Marcos, o consórcio teve que fazer uma negociação com os indígenas de São Marco para que, né, o Linhão passasse sobre as terras indígenas. Né? Essa negociação é preciso também ser feita agora com os Uamiris e Atuaris. É preciso ter esse entendimento para que as condicionantes também, né, da carta de anuência da FUNAI sejam atendidos e o Leão possa passar. Porque o Leão não vai causar nenhum dano ambiental, nenhum, porque é na margem da BR-174, é na faixa de domínio da BR-174. Já existe isso, quer dizer, não vai se desmatar mais. Não vai desmatar uma única árvore. Agora, tem nessa carta de anuência algumas condicionantes que precisam ser negociadas com o IBAMA, com a FUNAI, para que se tenha resolvido essa questão, destravada a questão dos órgãos ambientais. Agora, o consórcio desistiu do pregão, que conseguiu em 2011, né? No pregão que foi feito em São Paulo, inclusive tive a oportunidade de participar desse pregão. Mas se houver uma negociação por parte da ANEEL, do Ministério das Minas e Energia, a empresa volta a atuar abaixo de uma negociação, porque a empresa já fez grandes investimentos, né? Me parece que já fez um investimento de 500 milhões. Então, é preciso haver essa negociação para que não se perca esse pregão. Porque se for recomeçar o processo, aí vai demorar mais 2, 3 anos com um novo pregão. E isso a gente não quer. E nós tivemos, né, a bancada federal de Roraima, e eu participei, embora eu seja oposição ao governo Temer, mas quando se trata dos interesses de Roraima, eu estou a postos para cobrar do governo federal, né, uma solução para o problema. E esse assunto a gente vai tratar no próximo bloco. A gente vai dar um intervalozinho de 1 minuto e já volta em seguida. Então não saia daí, é 1 minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo a senadora Ângela Portela. Senadora, a senhora falava no bloco anterior em relação a esse trabalho em conjunto da bancada federal de Roraima. Quer dizer,
deixa de lado os interesses pessoais, partidários, e se une em prol da causa maior, que é o Estado de Roraima, não é isso? Certamente, né? E essa iniciativa da semana passada, em que estivemos na presidência da República, toda a bancada de deputados, e eu como senadora também participei, a governadora Sueli também esteve lá também com o presidente, para cobrar do governo federal uma solução para o problema energético de Roraima. Nós somos o único estado que ainda não está interligado ao sistema elétrico nacional. Né? Um estado que passa por sérios problemas, racionamento constante de energia, tarifas elevadas. O nosso sistema elétrico ele é vulnerável porque a quantidade de megawatts que nós recebemos de GURI já não atende à nossa necessidade. Nós tivemos aí há 2 anos atrás a construção de várias outras unidades do sistema elétrico, das usinas, subestações. Né? As subestações que foram implantadas aqui para poder suprir a necessidade. Então nós temos uma energia cara, instável e insegura, constantes apagões. Então, esses argumentos a gente tem levado para as autoridades federais e nessa reunião com a bancada, isso foi uma tônica em que todos os deputados se manifestaram cobrando do governo federal uma solução. E nós até sugerimos que essa negociação do consórcio vencedor com os índios Uaimiris e Aturaris, através da Ministério da Minas e Energias, a ANEEL, todos juntos, né? Uma grande articulação dos órgãos federais, estaduais e os índios, para que a gente resolva definitivamente essa questão. Porque não é mais possível a gente continuar na situação em que está. E aí nós temos aí a população sofrendo, com desconforto de não ter energia segura e o prejuízo financeiro também. A gente vê os comerciantes, né, perdendo os seus produtos, a gente vê os comerciantes, os empresários tendo prejuízo ainda tendo que pagar tarifas de energia caríssimas. Então é uma situação... E as pessoas comuns também perdendo seus eletrodomésticos. Eletrodomésticos, fora o desconforto que é as crianças, as mães, os idosos viverem no calor insuportável dos últimos dias. Quer dizer, o desconforto de não ter energia e pagando energia caríssima. Então isso, Irismar, é uma prioridade para mim como senadora de Roraima. Embora eu esteja numa posição de oposição a esse governo, mas eu sei muito bem distinguir, separar as questões institucionais, a relação institucional com o governo federal em benefício de Roraima. Em benefício de Roraima. Não significa que a gente não vai estar sentando na mesa de negociação para resolver essa questão, que ela é prioritária para todos nós. Então, o que se percebe nessa articulação dos políticos de Roraima, da bancada federal, do governo do estado, é muito benéfico para a gente resolver essa questão. Agora, ele falou, o presidente, que em 30 dias iria cobrar, né, mais uma vez, da ANEEL e do Ministério da Justiça, que eles inclusive estão trocando o presidente da FUNAI, para que a gente tenha uma solução. Se em 30 dias não avançar em nada, então nós vamos ter que retornar fazer nova cobrança, e fazer nova cobrança para que se resolva isso, que não é inadmissível. Né? Nosso Estado não pode ficar nesse desconforto imenso e um prejuízo também para a atividade econômica do Estado, sem dúvida nenhuma. Bom, o país passa por uma situação financeira crítica, sem precedentes, que está levando os estados também junto. Roraima é um deles. A maioria dos estados está aí com o pratinho na mão pedindo recurso do governo federal. A senhora tem acompanhado e participado dessas tratativas para tentar encontrar uma saída dessa situação. Nós podemos ter esperança de que essa situação se resolva a médio ou curto prazo, senadora? Eu tenho grande preocupação. Ou ainda tem que ter muita paciência ainda? Eu tenho grande preocupação com tudo isso. Sem dúvida nenhuma, a crise econômica, financeira do país é uma realidade. Nós vemos aí, né, a atividade econômica diminuiu, consequentemente, a arrecadação de impostos diminuiu e o repasse do FPE diminui. Nosso Estado depende, né, 80% da sua economia do repasse do Fundo de Participação do Estado. E esses recursos diminuíram consideravelmente em função da queda da atividade econômica. Diminui a arrecadação, diminui os recursos, né, que são repassados para os estados.
Até estados que têm uma economia forte, com indústria e turismo, estão passando por essa situação, né? Imagina Roraima. Até isso, imagina Roraima. O Rio de Janeiro, ele pediu até, né, agora para as Olimpíadas, pediu que o governo federal, né, um complemento financeiro para poder manter as Olimpíadas, e agora para pagar pessoal, eles estão entregando assim como se fosse uma intervenção federal, né? Os órgãos, o Ministério da Fazenda, seus técnicos concedem lá os recursos necessários para pagamento de pessoal, mas quem vai ter o comando da gestão vai ser o governo federal. Me parece uma intervenção clara na administração, né, do Rio de Janeiro. Eu estou muito preocupada porque, com a aprovação da PEC 241, que limita o teto de gasto na administração pública e afeta diretamente a saúde e a educação, afeta diretamente, é uma situação gravíssima. Porque os recursos para a educação e para a saúde, para a assistência social, para a área social, eles vão estar vinculados à inflação do ano anterior. Então, as demandas vão aumentar e não vai ter dinheiro suficiente para atender o aumento das internações hospitalares, o tratamento de diabetes, de colesterol, de todos os tratamentos que hoje é feito de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Então, a nossa posição contra essa PEC 241, que limita o teto de gastos da União, dos estados e dos municípios, ela afeta diretamente as políticas públicas voltadas para aquelas pessoas que mais precisam. Porque o SUS será afetado. Ela acaba de passar pela Câmara e vai para o Senado. Será que passa lá também? Ela foi aprovada em primeiro turno ontem na Câmara com uma votação expressiva. Inclusive, toda a bancada federal de Roraima votou a favor da PEC 241. E ainda tem o segundo turno, né, na Câmara, que está previsto para ser votado até o dia 20 de outubro. Após a votação em segundo turno na Câmara, ela deverá ir para o Senado. E essa PEC, sem dúvida nenhuma, ela desmonta todas as conquistas sociais que estão previstas na Constituição de 88. Vai ser uma coisa bem complicada de administrar, porque não vai ter recurso suficiente para o acréscimo da demanda em saúde e em educação. Não vai ter. Por isso a preocupação com a aprovação dessa PEC. Eu, particularmente, tenho duras críticas em relação a essa PEC e os danos que ela pode causar, principalmente na saúde, na educação e na assistência social. O BPC, por exemplo, com a proposta que eles querem implementar, o benefício da prestação continuada, que atende as pessoas mais pobres, que atende os deficientes que não têm condições de ter renda própria, eles querem desvincular esse benefício do salário mínimo. Aí nós vamos potencializar o número de famílias vulneráveis e na extrema pobreza do nosso país. Nossa Senhora. Nós estamos conversando hoje com a senadora Ângela Portela. A gente só falou de coisa ruim, de problemas. A gente volta no último bloco para falar sobre as coisas boas, sobre os seus projetos aqui, os recursos que a senhora trouxe, que beneficiaram o estado de Roraima. Então a gente vai para um pequeno intervalo e volta em seguida. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo a senadora Ângela Portela. Senadora, são quase 6 anos como senadora, além dos 4 como deputada federal, né? O que a senhora pode destacar desses quase 10 anos de trabalho em Brasília, em prol de Roraima? Bem, nós temos trabalhado com muita seriedade, com honestidade, com uma postura ética muito forte, graças a Deus. Porque nesse momento a atividade política está criminalizada, né, diante de tantos escândalos de corrupção que envolve políticos, inclusive políticos de Roraima, envolvidos aí em desvio de recursos públicos, recursos muito elevados, né, em um montante assim impressionante. E nós temos trabalhado para melhorar a infraestrutura do nosso estado em todos os aspectos, né? Nós temos colocado os recursos para a construção de pontes, para a construção de vicinais, para fortalecer a agricultura familiar. Conseguimos recursos através do INCRA
para melhorar as nossas estradas vicinais, temos conseguido recursos para ajudar o nosso estado a melhorar a sua rede física, né, de escolas, conseguir para todos os municípios nesses anos todos recursos para a questão de creches e escolas de educação infantil. Conseguimos também, numa articulação com o Ministério da Educação, implementar aqui uma rede federal de ensino técnico e profissionalizante. Nós conseguimos o Instituto Federal do Amajari, o Instituto Federal de Bonfim, o Instituto Zona Oeste de Boa Vista, que está sendo construído ali após o Conjunto Cidadão, que vai atender 1.250 alunos no ensino técnico, profissionalizante e superior. Uma marca forte do nosso trabalho como parlamentar, Irismar, tem sido priorizando a educação. Então, não só na infraestrutura, mas também na qualidade do ensino, com projetos que nós apresentamos lá no Senado Federal, nas discussões do Plano Nacional de Educação, destinando recursos, né? Inclusive eu tenho uma PEC lá, que essa PEC ela foi incorporada na meta 20 do Plano Nacional de Educação, que diz que 10% do PIB tem que ser investido em educação, em projetos como, por exemplo, a valorização da educação infantil, né, para que a gente possa ter as nossas crianças do Brasil e de Roraima tendo acesso à escola já nos primeiros anos de vida, na primeira infância, porque está previsto no Plano Nacional de Educação que até 2024 nós teremos 50% das nossas crianças na creche, na educação infantil. Então, um trabalho intenso que a gente fez para poder universalizar o acesso à educação a todos. Na saúde também a gente tem voltado um montante de recursos considerável. Nós estamos, na área de saúde, equipando toda a cardiologia do HGR. Se Deus quiser, nos próximos 2 anos, nós teremos concluído uma cardiologia completa, com equipamentos para que os cardiologistas possam fazer um trabalho que não vai mais nem precisar, quando alguém tiver um problema mais grave no coração, precisar pegar uma UTI no ar, ir lá para São Paulo, ir lá para o Rio de Janeiro, para qualquer outro lugar do Brasil. Essa é uma luta que a gente está implantando. Que ótima notícia. E que, se Deus quiser, nos próximos 2 anos, deverá ser concluído. Nós estamos também colocando recursos para ampliar as alas do HGR, compra de equipamento, mobiliário, camas, enfim. Nós temos aí uma ala do HGR que vai ser inaugurada em breve. Então, vai ter que ter muitos equipamentos para poder estar abrindo essas alas, disponibilizando para a população ter acesso a uma saúde de melhor qualidade. O Teatro Municipal de Boa Vista, né, que é um teatro que está demorando muito a concluir, mas a obra não parou. Já passou por uma gestão do prefeito Iradilson e agora a nova gestão também, mas só de recursos que eu destinei passa de 25 milhões, né, que eu destinei para a construção esse Teatro Municipal de Boa Vista, que pela informação que eu tenho deverá ser inaugurado até o final do ano. Que ótimo. Então, Irismar, nós também estamos, recentemente, colocamos recursos para equipar salas de parto em 10 municípios do nosso estado. Nos hospitais, né, que são mantidos pelo governo do estado, 3 salas em cada hospital em 10 municípios serão preparados para que a mãezinha possa ter o seu filho lá, no próprio município, e não precisar se deslocar sofrendo para vir aqui para a maternidade, né? Já imaginou a pessoa morar lá em Baliza, lá em Baliza, e ter um problema em Caroebe, São Luís e o Iramutã, precisar, né, a família trazer para vir ter bebê se tiver alguma complicação. Eu sei muito bem do que a senhora está falando, porque a minha segunda filha, a Áquila, que hoje está com 21 anos, vai fazer 22 esse ano, ela passou da hora de nascer por falta justamente de uma sala de parto dessa aí, né? Não foi aqui em Roraima, foi no Pará, mas é uma situação semelhante. É uma situação que retrata a importância se tivesse de ter uma sala de parto dessa aí, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu, né? Acabou tendo complicações, e hoje é uma moça de 21 anos que ela não consegue andar sozinha ainda por causa disso. Que coisa grave, né? Sério mesmo. Então, essa sala de parto, Irismar, ela vai ser equipada, uma sala moderna. E nos hospitais, né? Os hospitais que já tem nesses 10 municípios, eles já têm médicos, eles já têm enfermeiros. Então, a mãezinha vai ter um tratamento
qualificado, entendeu? No seu próprio município. Então, serão 10 municípios, Mucajaí, Iracema, Alto Alegre, Caracaraí, Rorainópolis. Eu estou muito animada com esse projeto, porque eu sei que a Secretaria de Saúde já está fazendo a licitação para a compra desses equipamentos. Então, a gente espera que até o meados do ano que vem, nós já poderemos inaugurar essa sala de parto e disponibilizar nesses 10 municípios estas salas para que as mãezinhas possam ter, na hora de ter seus filhos, um conforto maior, uma segurança, um bem-estar. A ideia é chegar aos 14 municípios do interior? Nós queremos chegar aos 14 municípios, se Deus quiser. Agora nós mantemos 10, né? Ano que vem a gente pode destinar mais recursos para que os 15 municípios sejam contemplados. Porque Boa Vista nós já temos, né, a ampliação da maternidade que já está prevista, então deverá atender a necessidade das mãezinhas da capital. Senadora, eu acho que a gente falou sobre vários assuntos. Se a senhora tiver mais algum que eu tenha esquecido de perguntar, fique à vontade. Pois é, a gente queria também mostrar aqui a nossa grande preocupação com a reforma do ensino médio que o governo quer fazer. Tem sérios problemas, não vai atender a nossa demanda de alunos, vai acabar criando ilhas de excelência e vai acabar sendo um modelo educacional excludente, porque nessa medida provisória... A 246, né? Essa medida provisória que prevê reforma do ensino médio, ela é bem polêmica. E como é que se reforma ensino através de medida provisória? Medida provisória, ela tem impacto imediato. Ela tem já está dizendo resultado, provisória, né? Provisória. Então, é inaceitável discutir mudança no ensino médio brasileiro sem envolvimento de professores, sem envolvimento dos especialistas em educação, sem envolvimento do Fórum Nacional de Educação, sem envolvimento das pessoas que estudam e debatem educação com profundidade. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que é um conjunto de metas e estratégias para a educação até 2024. Nós temos esse planejamento feito e debatido no Congresso Nacional por 3 anos e tudo isso foi ignorado. Tudo isso foi ignorado pelos técnicos do governo federal, desse Ministério da Educação, aí com o novo ministro Mendonça Filho, que quer decidir as coisas de forma apressada, de forma que não está ouvindo, né, aqueles que conhecem, que sabem os principais problemas da educação no ensino médio do nosso país. Então, mas numa outra oportunidade a gente pode debater melhor sobre essa reforma do ensino médio, que é preocupante e que é uma reforma excludente. Sinta-se convidado a voltar ao Papo Sério sempre que necessário, tiver mais assuntos para tratar sobre a sua atuação parlamentar em Brasília. Muito obrigada, Irismar. Quero agradecer a TV Ativa, agradecer o convite em poder participar deste programa, porque é muito importante o representante da população, o representante do Estado de Roraima, poder prestar contas do seu trabalho à população. Muito obrigada. Obrigado nós. Nós recebemos hoje a senadora Ângela Portela e queremos agradecer a sua audiência e convidar para que nos assista no próximo programa. Até lá e boa noite.